A gente inicia orando, clamando pela bondade, clamando pela compaixão, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Deus Santo, poderoso, maravilhoso, verdadeiro, Deus que nos sustenta, nos perdoa, alivia as nossas cargas, Deus que mostra sempre o caminho que a gente deve seguir. É que na maioria das vezes, Senhor, nós nos desviamos um pouco ou muito, mas raramente seguimos as suas instruções de maneira cabal. Por isso que eu peço todos os dias aqui, Senhor, tem compaixão de cada um de nós. Nós precisamos todos os dias do teu perdão, precisamos todos os dias que o Senhor não desvie sequer um instante o seu olhar de cada um de nós. Não retire de sobre nós as tuas mãos santas, poderosas, as tuas mãos que o dia todo, a noite toda, sempre estão nos sustentando e muitas vezes nos levantando ou até nos impedindo de cair. Não se afaste de nós, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nós somos pequenos realmente, muito pequenos. Somos pecadores. Aceita-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Nos reunimos aqui, Senhor, para falar do Senhor, para proclamar a verdade que é a tua palavra. Aceita-nos, recebe-nos, permita, Senhor, que estejamos na tua presença em adoração. Livra-nos, Senhor, da mentira. Às vezes, Senhor, eu tenho medo, receio, porque me dá a impressão de que a mentira está vencendo. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco. Esta é minha oração. Por mim, pelos meus irmãos, irmãs, e eu oro no nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Você, eu, nós, eu acho que é para a gente pensar, viu? Pensar mesmo, né? Porque se você está conosco, ou agora ao vivo, ou depois, né, no nosso blog, no YouTube, no nosso canal lá, vendo este vídeo. Agora é ao vivo, depois é um vídeo, né? Eu creio que se você está conosco, de uma forma ou de outra, hoje, dia 10 de julho de 25, ou um outro dia qualquer, eu creio que você está conosco porque dói
para você, dói nos seus ouvidos, dói no seu coração, dói na sua alma, dói no seu espírito, dói no seu caráter. Você ouvir o nome de Deus sendo usado como ferramenta de controle de pessoas, controle de tudo, que às vezes até me foge as palavras aqui, né? Estava vendo um vídeo ontem, no Instagram, né? E não me venha com esse negócio, mas ele já tem certa idade, eu também tenho, eu tenho 70 anos. E esse senhor, ele gosta muito de contar histórias, sabe? As pregações eu já vi, um trechinho sempre, porque começa aquelas histórias, sabe? De, olha lá, não sei o quê. Eu não tenho paciência, eu quero ouvir a palavra de Deus. É tão gostoso ouvir a verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho dificuldade. Porque eu não acho. E esse senhor dizendo, e vai aqui todo o meu respeito a ele, eu não o conheço, mas, né, dizendo que na época dele, a assembleia, as pessoas não podiam sentar e cruzar a perna. Ora, faça-me um favor, para com isso, para com essas bobagens, para de querer controlar as pessoas. É porque no tempo dele não podia ir na igreja de tênis. Que no templo, que templo? Um prédio onde se cultua a Deus não é templo. O templo será reconstruído lá em Jerusalém. Então essas pessoas ficam jogando esse monte de baboseira para o povo. E como o nosso povo... Ontem eu estava falando com uma pessoa, né? E falei assim, eu gostaria que o nosso povo brasileiro fosse para o bem-estar do país tão dedicado como o povo é para o futebol. Porque o povo vai mesmo, lota aqueles... E precisa pagar, viu? Ninguém vai de graça. E vibra, e grita, e xinga, e reivindica. Não é que está errado, é bacana até, né? Mas é só para o futebol. Na política, por exemplo, o nosso povo nós somos uns bananas. Né? Eu nunca vi ninguém fazer isso na política. Né? Os torcedores de futebol vão lá para a porta do clube, exigem reunião com a diretoria, apertam os jogadores para que joguem verdadeiramente. Eu nunca vi ninguém fazer isso com deputado, prefeito, senador. Nunca vi. Então eu gostaria que o povo fosse na política, no dia a dia, como é no futebol. Porque no futebol esse pessoal olha... E por que não ser assim para o bem-estar do país, das pessoas, né? Então eu estou falando tudo isso
para dizer para você que a maioria de nós, pelo que eu tenho observado, isso é do meu campo de visão. Eu não estou dizendo que eu estou 100% certo. É observação. A maioria de nós não é cristão. A maioria de nós apenas concorda com algumas verdades que são proclamadas. Às vezes fazem alguns gestos simbólicos de aliança com Jesus, canta algumas músicas, a maioria gosta inclusive de música gospel, né? Tanto é que agora tem cantor gospel, cantora gospel, tem até um sujeito aí no Instagram, que é negócio do passinho, coisa ridícula, coisa sem sentido. Isso tudo, no meu ponto de vista, é para atrair pessoas para ele, para a denominação dele, não é para Jesus. Porque ninguém vai para Jesus porque gosta da música, porque gosta de dançar, porque ir para Jesus não é isso, né? Alguém vai para, eu vou para Jesus porque eu gosto de dançar. Não, você vai lá porque lá dança. Então você não vai para Jesus porque lá tem algo carnal que te agrada. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo, né? E essas pessoas que seguem essa gente, elas continuam vivendo da mesma forma. Elas gostam de dançar, elas vão lá com o sujeito que dança, faz passinho, vira de lado, aquelas coisas. Tá errado? Não é que tá errado, é que isso não atrai ninguém para Jesus. Porque a pessoa continua vivendo da mesma forma. Só que ao invés de dançar o funk, sei lá o quê, ela vai dançar o mesmo ritmo, só que de vez em quando a letra lá tem Jesus, estrela da manhã, não sei o quê. E alguns até aprenderam simplesmente a falar, né? Como se fossem cristãos. Paz do Senhor, irmão, ou irmã, seja bem-vinda. Isso aí é nomenclatura de igreja. Então a mudança não pode ser só cosmética. A mudança tem que ser de dentro, de maneira de viver, de maneira de raciocinar, de desejo de seguir Jesus. Tem gente que simplesmente, não, agora eu sou cristão. Eu não falo mais palavrão. No lugar do palavrão, eles colocam, vai abençoado. E acha que isso mudou a vida deles. Porque eles não chamavam mais aquele sujeito de, né? Agora eles chamam de abençoado, agora eu sou cristão. Mas se você pedir para essa gente aí, ou não sei, de repente para você, peça para você, me explique a sua fé. Por causa disso que às vezes eu falo, o que você fala alguma coisa, e o que você acha disso? Ontem, né, eu perguntei, Deus criou o mal? É engraçado que algumas pessoas ouvem só um trechinho do que eu falo.
Aí fazem, eu falando, não façam doutrina, e aí a pessoa discorda de um trechinho. Mas eu falei 40 minutos. Não estou pedindo para você concordar. Só que se você só ouve um trechinho, como é que você pode concordar ou discordar? Não Aí o sujeito faz doutrina de uma frasezinha que eu falei. Explica a sua fé para mim. E aí é possível até que um ou outro, um pouco mais instruído biblicamente, diga: eu sou um pecador que estava a caminho do inferno, mas Deus me ama, Jesus morreu pelos meus pecados, e eu crendo em Jesus, eu sei que eu não vou mais para o inferno. Tudo isso é verdade, ninguém está dizendo que é mentira, mas é muito mecânico, é muito técnico quando a gente fala isso. O que fica faltando? Irmão, eu estou falando aqui, eu estou pensando em mim. Eu não estou acusando você de nada. Eu estou querendo apenas que você faça essas perguntas para você, para saber se você não está boiando, para saber se você não está seguindo sem querer essa gente. Não, no meu tempo na igreja ninguém cruzava o braço. Faça-me um favor, cruzar o braço, cruzar a perna, ir de tênis, que diferença faz para Jesus? Está parecendo pessoal da congregação que dorme de terno porque acha que vai ser arrebatado e não pode ser arrebatado pelado. E espírito tem roupa agora? Essas coisas, sabe, vão martelando na minha cabeça. Então eu convido você para abrir a Bíblia, para não ficar falando. E onde que está o que esse sujeito está falando? Abre aí, Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 23. É exatamente isso. É a prática doutrinária e fazer um autoexame bíblico, claro. Não é achar bonito o que o senhorzinho lá fala. Olha, é bonito. Tem que fazer um exame. Eu sou cristão mesmo? Porque Jesus fala sobre isso que eu estou falando aqui. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que vocês acham que está escrito aqui? O que é isso aqui? É isso que eu estou falando aqui. Por causa disso que eu falei, se você está acompanhando a gente, os cultos e tal, né? É porque dói em você, na sua alma, você vê as pessoas usando o nome de Deus como ferramenta para controle. Não, aqui nessa igreja, olha, pode olhar, ninguém está de perna cruzada. Que diferença faz isso? Mas são coisas insignificantes. Olha, pode olhar aqui, tá todo mundo de terno. Eu acho que ser cristão é uma coisa tão maravilhosa, tão linda, tão poderosa, tão grande,
Que diferença faz se está de terno, se está de tênis, se está de camiseta, desde que esteja com compostura, acabou. E as pessoas, olha, que beleza. Beleza coisa nenhuma. Porque estar de terno ou estar de sapato de cromo alemão tem que ser preto. Então, o cabelo tem que estar assim, não sei o quê. Isso daí não quer dizer nada para Jesus. Quem vai ser arrebatado, ou quem vai para o céu, não é o terno, não é a gravata, não é o tênis, é você. Você não é o que você veste. Você vê como está a igreja hoje. Eu estou dizendo, você não é o que você veste. Para algumas denominações, olha, por exemplo, a primeira denominação, se não me falhe a memória, que chegou no Brasil, lá no norte, lá, né? Ainda tem gente falando que não. Se não tiver de terno, isso aí é a sociedade que impõe. E fala com aquele sorrisinho irônico assim, como se fosse... Eu vejo essas coisas, eu me sinto mal, porque eu trago esse alerta para vocês. Trago um alerta, ué. Quem quiser checar na Bíblia, cheque. Quem não quiser, não cheque. Pronto. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. E ele está indo muito mais fundo. Ele está mergulhando nessa água e está dizendo, olha, não é porque você fez milagre. Está cheio de gente aí dizendo que faz milagre. Apesar de eu não acreditar em 1/10 do que eles falam. Né? Mas as pessoas correm atrás de quem? De quem diz que faz milagre. Jesus está dizendo, olha, não é porque vocês fizeram um milagre, expulsaram demônios, mas vocês realmente me serviam? Ou serviam a vocês mesmos? Ou serviam a sua instituição? Por causa disso que eu comecei dizendo, queria que o brasileiro fosse para a política, para o bem-estar da nação, do jeito que ele é, né? Guardado as devidas proporções aí, com o futebol. Porque quando o time não joga bem, 1, 2, 3 partidas, tem essas torcidas aí que vão lá, né, no centro de treinamento, dão uma pressionada nos jogadores, né? E no nosso dia a dia? Se o irmão aqui não me presenteia com café, ia tomar café uma vez por semana, porque tá caro. A carne continua com o preço, todo assim ninguém faz nada. Mas se mexesse com o time dele, o bicho ia pegar, como dizem. E no cristianismo é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, né? A marca que vai distinguir o cristão verdadeiro do cristão nominal é fazer a vontade do Pai. Não é fazer aquilo que a sociedade diz que deve fazer. E, infelizmente, a sociedade, a igreja é a sociedade. Ah, Jaico! Eu não quero magoar ninguém, né? Mas o governo de hoje parece um time da Série D. Porque eu estava vendo no YouTube aqui um jogo da Série D, meu Deus do céu. Vocês sabem que eu ainda brinco de bola às vezes, né? Eu vou contar uma coisa para vocês.
Eu vi aquele, eu pensei, mas esses caras jogam bola? Treinam a semana inteira, eles jogam bola? Porque eu não estou vendo nada aqui, né? Então o nosso governo hoje é um time da Série D. A série que estão os dois times de Campinas aqui. Ninguém é salvo. É isso que a gente precisa entender. Você pode não concordar com determinadas coisas que eu falo, claro, é óbvio. Ninguém é obrigado a concordar. Agora, tem coisas que são ponto de salvação. Jane, querida, parabéns. Deus abençoe você pelo seu aniversário, viu? Jane fez aniversário acho que ontem, se eu não me engano. Deus te abençoe. Então tem coisas que são ponto de salvação. Isso aí não é imutável. Isso salva ou isso não salva. Isso afeta, quando eu digo salva ou não salva, né? Amplia a sua mente. Isso é ponto ou não de salvação. Então ninguém vai ser salvo porque usa tênis ou não usa tênis. Porque vai num prédio denominacional, que não é templo, pode-se até dizer que é onde se reúne a igreja. Porque igreja é gente, não é prédio. Mas eu não entendo, o próprio Deus diz que ele não habita em construção feita por mãos humanas. E as pessoas insistem em dizer que o lugar onde está lá aquela denominação é o templo. Vai falar bobagem para outro. Então, a Bíblia está repleta de versículos explicando que ninguém pode ser salvo por esforço próprio. É pela fé. Então não é porque eu uso tênis, olha, eu não tenho vergonha de falar nada, gente. Eu tenho um sapato, um par de sapatos. Um sapato, eu tenho um. Tênis, eu devo ter uns 2, 3. Tem uma bota lá que está arrumando lá, que faz. Nunca fica pronta. Aliás, eu preciso perguntar: ficou pronto o negócio aí ou não? Entendeu? Que você usa tênis, sapato, não sei o que você... Isso não é ponto de salvação. Eu tenho a língua muito solta e, infelizmente, parentes, né, assim, que eu tenho um carinho. Mas como eu falo muito, e não falo para ofender. Meu Deus, acho que se eu quiser ofender alguém, com consciência, eu vou dizer, Agora, né? Então eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu falo. Eu já magoei parentes e eu sempre me lembro disso, já pedi perdão para Deus, mas Deus sabe que eu não falei isso com intenção nenhuma de ofender a pessoa. Mas para que eu ofenderia uma pessoa que eu gosto? Né? Mas, por favor, e se a pessoa não tem os pés, por exemplo? Então não vai para o céu. Não tem pé, não pode pôr tênis, não pode pôr sapato. Como é que faz? Salvação é pela fé. É pela fé. Gálatas 2,16. Efésios 2, 8 e 10. Aparência de cristianismo, ou, presta atenção nisso, você pode não concordar, tudo bem, mas acha o contrário disso na Bíblia, então. Texto no contexto, por favor. Aparência de cristianismo, paz Senhor, oh irmão, Deus sabe, isso não salva ninguém. Não salva ninguém. Ou você está alinhado na fé evangélica, também não salva. O que é estar alinhado? É ir na igreja, na denominação. Até eu, tem hora que me enrolo, né? Sempre que tem culto,
o irmão está aqui, ele é salvo. Ele é salvo porque ele vem aqui. Faça favor. Eu não aceito essas coisas. Estar alinhado com a fé no Evangelho também não salva ninguém. Olha, faz tudo que está lá no Evangelho. Olha, ele não erra uma vírgula do que está escrito. Também não salva. Também não salva. O que salva é a fé em Cristo. E que só Ele pode salvar. O resto é a tal da religiosidade. A religiosidade é seguir a religião. Mas o cristianismo, não adianta você seguir o cristianismo. Você tem que ter fé. Fé na Aparecida? Não. Fé no Buda? Não. Fé no São Benedito? Não. Fé em quem? Em Jesus. É isso que eu estou dizendo. Então ir lá falar que não pode cruzar a perna. Eu estou aqui de perna cruzada. Eu tenho 1,87 m. Eu vivo chutando. Por que vocês acham que às vezes eu dou uma olhadinha aqui? Porque tem fio, porque eu cruzo para um lado, cruzo para o outro e vivo chutando as coisas aqui. É verdade, Edgar. Muito bom o seu exemplo. Né? Não é porque você está na garagem ou porque você tem uma garagem que você tem um carro. É o exemplo que o Edgar está dando. Perfeito, muito bom. É a fé. Você pode não ter um terno e não ir na igreja, lá na denominação de terno. Você não tem, e daí? Mas aqui todo mundo usa terno. Isso é você que está colocando aí. Eu venho aqui e não tenho terno e não uso terno. Qual que é o problema? Ou não quero usar o terno. Tenho um terno, mas não quero usar. Qual que é o problema? Você vai deixar de ser salvo? Não. A gente tem que ter consciência dessas coisas, enfrentar esse tipo de gente, porque, infelizmente, né, nós somos um bando de patos, né? O Brasil é assim mesmo, o Brasil né, é assim. Infelizmente, o nosso povo é de uma ignorância que dá dó. Eu também faço parte do povo, também sou ignorante, né? Mas a gente tem que enfrentar as mentiras. Porque não enfrentar a mentira... eu sei que é mentira. Sim. E o que você fez? Não fiz nada. Então você pecou. Pecou por omissão, porque sabe que é mentira e aceitou a mentira como verdade. Não fez nada, não combateu. Mas eu não participo. Não, mas você sabe que isso é mentira. Outras pessoas não sabem. Se você não combater, elas vão entender que aquilo é certo, é verdade. Combatendo, já vai ter gente que vai entender assim. Imagina não falando nada, então. Porque nós somos um bando de gente ignorante. E eu faço parte deles. Dessa gente. Eu sou essa gente também. Eu também tenho ignorância dentro de mim. E eu convido também a você, convido você para você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículo 23. Perdão, irmãos, ficar toda hora mesmo, mas é que eu estou com coriza, o que eu posso fazer? Né? Eu estou pedindo desculpa porque eu sei que é desagradável, mas é assim, todo mundo é assim. Né? Eu não sou diferente. Não sou ET, sou igualzinho. Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você vê que Jesus é radicalíssimo, né? Muito radical. Ele não diz, olha, pegue o seu buquê de rosas, rosas vermelhas, amarelas, rosas brancas, pegue o seu buquê e siga-me. Não,
Ele já vai lá, pega a sua cruz. Cruz é sinal de sofrimento. E tem gente pregando aí contra o sofrimento, que crente não sofre, que crente que é pobre é porque não é abençoado. Tem gente pregando isso todo dia, as pessoas estão acreditando nisso, estão se olhando como amaldiçoadas, porque não tem onde morar, porque não tem uma vida regalada materialmente. Se a gente vê isso e fica quieto, a gente está fazendo parte dessa mentira. Não tem como ser cristão sem ser discípulo. Eu não vejo. Se você vê uma maneira, você, por favor, me ajuda então a ver também. Me ajuda a ver. Porque para mim, a gente é cristão e tem que ser discípulo. Cuidado, cuidado, porque a mentira está ficando a cada dia mais refinada. Evangelizar não é levar as pessoas a concordarem com as verdades cristãs. Isso não é evangelismo. Mas o que você está falando? Não é evangelismo mesmo. Não, eu concordo, é verdade. Mas não é concordar. Isso não adiantou nada você concordar. Concordar é fácil. Porque a maioria das coisas que nós temos que... A maioria, não todas, mas a maioria das coisas bíblicas que o cristão verdadeiro precisa concordar são coisas fáceis de serem concordadas. Não matar. É fácil. Não matar, ué. Não roubar. É claro, também concordo, não é para roubar. Né? Agora, não é só concordar, precisa incluir aí, em tudo isso, o arrependimento, precisa incluir a renúncia, precisa incluir o compromisso de ser transformado. E essa transformação acontece na relação direta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é concordar. Concorda com a Bíblia? Claro, lógico, óbvio. Ontem eu vi um vídeo, gente, eu ando vendo cada coisa. O menino deve ter 11, 12 anos, um garotinho. Você precisa ver as coisas que ele falou da Bíblia. Que ele não acredita em nada daquilo, que aquilo é tudo mentira, que onde já se viu Deus que num trecho da Bíblia manda matar, no outro diz que não pode matar. Está vendo quando a gente critica esses pregadores aí de 14, 15, 8, 9 anos de idade? Porque qual a capacidade intelectual que uma criança de 12 anos tem? Fala para mim. Tanto não tem que o próprio Deus não as vê como pecadoras. Se uma criança de 9, 10 anos morrer, provavelmente vai para o céu. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é perseguição, não é nada. Mas o garotinho falando assim, não acredito, esse negócio de Deus aí, a Bíblia é cheia de contradições. Mas que contradição? Num lugar manda matar. Ele está falando lá do Velho Testamento, né? Tomar posse né? Que Deus... Mas ele não consegue entender por que daquilo. E ele usa aquilo como verdade. Alguém falou, não, está certo, meu filho. Olha, meu filho é um gênio. Tem 12 anos e está contrapondo a Bíblia Sagrada. Então, queridos irmãos e queridas irmãs,
muito cuidado. Reveja, eu estou revendo o meu cristianismo. Será que eu estou correto? Toda hora eu pergunto, Senhor, essas coisas que eu estou falando, é isso mesmo? Aí eu abro aqui, né? Vem lá um negócio desse, sujeito falando, não, porque aqui não pode usar tênis. Eu digo, meu Deus do céu, mas o que tem que ver o tênis com a salvação? Então a minha oração hoje é para que a minha e a sua vida seja revista, né, à luz da fé bíblica. Deus, eterno e maravilhoso Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não sermos cristãos de nome. Porque o mundo vê assim, o crente não pode discordar. O crente tem que levar uma fechada na rua, quase morrer ele e a família dele, e ele não pode discordar. É assim que o mundo vê. Ele é cristão. Não. O mundo vê assim. Cristão para eles é aquilo que aceita tudo, tudo concorda, né? Senhor, que a gente olhe para dentro de cada um de nós, mas à luz da fé bíblica. Não aquilo que o mundo acha, que o mundo entende que é ser cristão. Dá-nos esta capacidade, Senhor. Derrama graça, discernimento, sabedoria e inteligência para cada um de nós. Esta é minha oração, no santo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.